Hello and welcome to Fake News in Bolsonaro's Brazil. My name is João Rafael da Silva. I'm a doctoral researcher at Ulster University, where I study political violence, and I'm also the organizer of this event, which is part of the Economic and Social Research Council's festival. First of all, I should thank to the institutional support provided by Ulster University in the figure of faculty impact manager Maria Prince. I should also thank to the Economic and Social Research Council for accepting to host such a diverse event in terms of language and regional coverage. In order to address and debate such a pressing issue like the phenomenon of fake news, or to be more precise, the phenomenon of disinformation within Brazilian society, I invited three leading experts on the topic. I'll be talking to Dr. Davi Nemer, who is an assistant professor of media studies at the University of Virginia in the United States and has an extensive research on WhatsApp groups that support Brazil's President Jair Bolsonaro. I'll be talking to Taina Lone, who is co-founder and executive director of Aos Fatos, a leading fact-checking agency in Brazil. And finally, I'll be talking to Patrícia Campos Melo, news reporter of Folha de São Paulo and the author of the bestseller The Machine of Hate, where she talks about her experience covering digital violence and fake news in many countries. This event was recorded in different days because participants had a very busy schedule. Also, they prefer to speak in our mother tongue, Brazilian Portuguese. This is why we have English subtitles available during this video. In order to make this event possible because of these two issues, I was lucky to count on the professional service provided by Nabila de Castro Costa, who is a transcriber and translator, and Larissa Rios da Silva, video editor and storyteller. Você teria uma definição de trabalho, talvez, do que seria uma fake news ou uma desinformação ou algo do tipo? Fake news, na tradução exata, né, para o português, seria uma notícia falsa. E a gente sabe que o problema não é só de notícias falsas. São boatos, correntes de WhatsApp, vídeos no YouTube, vídeos no Facebook, posts no Facebook, tweets, imagens no Instagram, enfim. A gente tem uma gama muito maior do que simplesmente uma notícia falsa. Então, de começo, notícia falsa é um termo que não engloba a quantidade de desinformação que a gente vê nas redes sociais hoje. Existe uma segunda questão sobre fake news, que é um termo politicamente disputado, digamos assim. Em função do Trump nos Estados Unidos ter adotado fake news como uma espécie de ataque a tudo aquilo com o qual ele não concorda, que não necessariamente tem amparo factual, ou tem amparo factual, ou é profissionalmente bem feito, né? Ele chama de fake news no New York Times, por exemplo. Então, e a gente sabe da qualidade editorial do jornal. Então, fake news acaba virando a notícia com a qual, ou a notícia, ou o boato, ou qualquer acusação, ou qualquer caracterização, ou qualquer menção a fatos com os quais que são negativos e desabonadores para determinadas personalidades políticas. E fake news não é isso, né? Fake news seria, em tese, o que seria o termo mais correto é desinformação. Em português, a gente não tem uma tradução tão boa para desinformação quanto a gente tem em inglês, né? Porque em inglês a gente tem o misinformation e a gente tem o disinformation, que é, basicamente, o misinformation é a desinformação inocente, digamos assim. As pessoas que não recaem em dolo ao consumirem desinformação, elas foram desinformadas por falta de informação. E a gente tem o disinformation, que é a misinformation intencional, ou seja, são as campanhas de desinformação em si.
A gente não tem essa tradução de modo tão granular no português, mas, em geral, desinformação é aquilo que é produzida para gerar algum tipo de confusão de entendimento sobre determinado fato, intencional ou não intencionalmente. Como a Aos Fatos começou e por que em 2015? Existe alguma coisa naquele momento, naquele cenário político que te motivou a fundar a Aos Fatos? O Os Fatos nasceu de uma ideia que eu tive em 2014, na verdade, durante o processo eleitoral, as eleições de 2014 presidenciais, de verificar as declarações que os políticos davam. Isso, na verdade, foi inspirado em projetos que, quando eu trabalhei na Folha, como redatora e posteriormente como repórter, o jornal criou baseando-se num fenômeno que vinha dos Estados Unidos, protagonizado pelo Washington Post, pelo PolitiFact, de verificar a veracidade das declarações dos políticos. Foi algo de muito sucesso lá durante as eleições de 2008 lá. E em 2010 a Folha criou o promessômetro e o mentirômetro, que basicamente é o que a gente entende por fact-checking, mas algo ainda muito era ainda algo muito Incipiente? pequeno, incipiente, exatamente. Não tinha uma metodologia muito clara, tinha claramente um apelo circunstancial por conta das eleições, e evidentemente todo mundo sabe que político não mente apenas no período eleitoral, certo? No final de 2014, tendo fracassado em propor um projeto para o meu empregador na época, eu saí da Folha no fim de 2014, um pouco frustrada e tal, querendo fazer um projeto que continuasse verificando as declarações dos políticos. Não sei se você se lembra, mas naquela época a Dilma foi reeleita, mas já havia uma série de contestações ao mandato dela, logo depois que acabou a eleição, e isso escalou com uma briga com o Congresso ao longo de 2015 inteiro. Quando a gente chega em 2015, no Brasil, a gente não tinha nenhuma iniciativa dedicada apenas para verificar as declarações dos políticos no meio de uma situação extremamente conflagrada na política. O Oswald surge a partir dessa inquietação, né? Demorei um tempinho para planejar os fatos e ele foi lançado em julho de 2015. Naquela ocasião, a gente lançou um manifesto pela verdade na política, para que o jornalismo restabelecesse seu elo de confiança com o leitor, demonstrando o que era verdade e o que não era nos fatos. E alguns dias depois, isso parece extremamente antigo hoje em dia, mas o presidente da Câmara na época era o Eduardo Cunha, e ele convocou um pronunciamento em rede de TV e rádio, em que ele fazia um balanço da gestão de 6 meses dele na frente da Câmara, numa clara tentativa de espezinhar, enfim, o governo e dizer que quem estava pautando o Congresso e quem estava governando o país, de fato, era ele e a base aliada dele. E a gente fez essa checagem em tempo real, teve uma ampla validação do público, foi uma das maiores audiências até hoje que o Aos Fatos teve, para uma checagem só. E a partir de então a gente começou a fazer trabalhos, não eram diários naquela época, eram, vamos dizer, semanais, as análises, e assim fomos. Tivemos primeiro uma validação de público, depois fizemos crowdfunding, e o resto é história. A gente está aí até hoje produzindo conteúdo relevante para as pessoas consumirem e discernirem o que é fato e ficção na política, não só na política, mas sobretudo na política. Você tem uma pesquisa vasta, né? Mais precisamente dentro de grupos de WhatsApp de apoiadores do Bolsonaro. Você pode contar um pouco sobre o que é a sua pesquisa mais precisamente e talvez, não sei, se você puder comentar sobre os métodos que você utiliza, o que você aprendeu nesses anos que você vem
pesquisando esse tema? Bom, eu estou aqui nos Estados Unidos, então em 2016, com a questão das fake news do Trump no Facebook, pegou todo mundo de surpresa, né? E eu, sendo brasileiro e sempre tendo foco no Brasil como objeto de estudo, eu queria acompanhar como que seria, se teria, né, algum tipo de fake news ou campanha de desinformação nas eleições de 2018. Então, eu já estava atento para essa questão no Brasil. E realmente começou forte no Brasil, com aqueles movimentos da chamada nova direita, do MBL, do Bem para a Rua, usaram fortemente o Facebook. O Bolsonaro começou também a usar o Facebook, só que o que aconteceu? Logo no início de 2018, teve o Facebook, com tanta pressão que estava recebendo, né, dos Estados Unidos aqui desde 2016, eles agiram e fizeram uma derrubada de páginas geral, e uma grande maioria dessas páginas foi do MBL. Então, isso criou um alerta nas pessoas, né, nas campanhas que estavam interessadas na desinformação. Então, eles migraram para o WhatsApp. E o WhatsApp se tornou uma coisa perfeita, porque é criptografado, você não consegue ter acesso ao conteúdo. No Brasil, 120 milhões de pessoas já eram usuários ativos de WhatsApp, e desses 120 milhões de usuários, 96% utilizavam o WhatsApp como uma forma primária de comunicação, ou seja, estava todo mundo lá, então seria o ideal para consumir e distribuir informação, assim como desinformação. Então, com esse movimento, eu acabei indo, né, analisar o WhatsApp. E acabei no Bolsonaro, e muita gente fala, por que você não foi para o WhatsApp do Haddad? Por que você não foi para o WhatsApp do PT? É lógico que tem grupos até hoje que apoiam a esquerda, que apoiam o Haddad, que apoiam o PT, mas eles não agiram de forma orquestrada para desinformação, o que foi diferente do WhatsApp bolsonarista. O WhatsApp bolsonarista, ele age coordenado e orquestrado. E dentro desse movimento que se pode identificar, por exemplo, crimes, né? E como né, a questão da desinformação bolsonarista foi para o WhatsApp, eu queria entender o comportamento humano. Então, na antropologia da tecnologia, a gente aborda as relações que os seres humanos têm com a tecnologia e que tipo de fenômeno isso se dá. Né? Então, eu estava olhando dentro do fenômeno da desinformação. Uma coisa que vale a pena lembrar é que nos estudos de desinformação, foca-se muito no Facebook, no YouTube, e principalmente no algoritmo. Né? Como que esse algoritmo faz a curadoria, faz a seleção, ou cria os filtros bolhas, né, para as pessoas consumirem só aquele tipo de informação. No WhatsApp, não tem algoritmo. Então, o que aconteceu para que esses filtros bolhas fossem criados lá? Foi aí que a minha pesquisa identificou a infraestrutura humana, que ao invés de ter um algoritmo, essa infraestrutura humana trabalha como se fosse o algoritmo do Facebook no WhatsApp, porque eles fazem a curadoria do conteúdo, eles mantêm ali os grupos como um filtro bolha, onde eles só permitem entrar conteúdos que favoreçam o Bolsonaro, por exemplo. E as pessoas acabam entrando ali naquela câmera de eco e não conseguem ver outros tipos de notícia, críticas, ou até, né, chamado outras verdades, por exemplo. Isso não é um fenômeno exclusivo, né, do bolsonarismo, isso é um fenômeno que se tem quando você não tem acesso a outro tipo de informação para gerar esse pensamento crítico ou para te mostrar um outro lado, né, da questão. Então, essas bolhas criadas no WhatsApp por essa infraestrutura humana, as pessoas vão consumindo desinformação, e eu acabei desenvolvendo um modelo para entender como que radicalização acontece nesses grupos. Então, eu identifiquei 3 estágios, né? Que uma é a normalização, a segunda é a aclimação e a terceira é a desumanização. Ou seja, no primeiro estado, você aceita uma desinformação, você vai se acostumando com ela, você vai normalizando ela dentro de um grupo. Depois você torna essa desinformação
como uma verdade, ou seja, uma aclimação. Você já se acostuma com aquele tipo de mentira como se fosse verdade. E depois você tira o fator humano que envolve essa desinformação, o que facilita a criação da política do nós contra eles, né? Que é muito típico da extrema-direita. Então, é muito mais fácil atacar. Então, eu analisei, por exemplo, como que uma pessoa que no primeiro turno votou no Alckmin, mas no segundo turno votou no Bolsonaro por não querer votar no PT, vamos dizer assim. Então, não era um bolsonarista, mas que hoje acha que professor, jornalista comunista tem que ser expulso, tem que ser preso. Então, é justamente esse processo que eu estou vendo, né, da radicalização. Então, quando você demoniza, né, o jornalista, o professor, e você tira o fator humano dele, fica muito mais fácil você querer condenar a qualquer custo, né? Não é à toa que hoje professores e jornalistas são atacados, ameaçados de morte o tempo todo, porque eles retiram o fator humano, né, de quem eles atacam, de quem é vítima dessa desinformação. Então, é mais ou menos assim o processo de radicalização. E é lógico que dentro dessa minha pesquisa eu também identifiquei essa infraestrutura humana, né, que funciona de uma forma piramidal, onde no topo você tem quem traz a desinformação, ou quem produz. No segundo nível você tem quem distribui, tanto nos grupos quanto em outros grupos, seja o grupo da igreja, do futebol, do bar, enfim, da família. E esse segundo nível, né, que eu chamo o exército, é quem também gerencia os grupos de WhatsApp. Eles são o tempo todo vigilantes para que não haja intrusos ou não haja qualquer questionamento do Bolsonaro, né? Eles são prontos ali para banir as pessoas. E o terceiro nível é a grande maioria, né, das pessoas que são pessoas que querem entender mais, conhecer mais o Bolsonaro, né? E por eles já terem criado uma certa desconfiança ou total descrença na imprensa, esses grupos acabam virando o meio principal de consumo de informação deles. Então é mais ou menos assim nessa pirâmide que funciona dentro desse grupo de WhatsApp bolsonarista. Eu consegui identificar isso, né, em diversos outros grupos que eu pesquiso. E uma vez identificado, eu vejo, né, o papel de cada um ali da maneira em que, ao longo do tempo, eles vão se radicalizando através da desinformação. Existem tópicos assim que são mais propícios a serem usados para a produção de fake news? Eu imagino que política seja o maior tópico, né? Tanto que foi assim que a Aos Fatos começou. Mas agora, no meio de uma pandemia, né, nós vemos várias desinformações sobre medicamentos, por exemplo. Mas ainda assim nós temos a parte da ciência com a galera que acredita que a Terra é plana. Então, assim, existem tópicos, teria um ranking do que seriam os tópicos preferenciais? No ano passado, a gente publicou uma matéria mostrando que desinformações sobre saúde viralizavam com muito mais eficiência do que desinformação sobre política. Porque desinformação sobre política acabava muitas vezes ficando restrita a bolhas. Elas eram feitas justamente para engajar pequenos grupos que eram contra o grupo adversário, entendeu? Então, dificilmente, por exemplo, uma desinformação bolsonarista era consumida por grupos petistas e vice-versa, entendeu? Acabavam ficando muito restritos a grupos. Enquanto a desinformação sobre saúde era algo um pouco mais amplo, tinha um alcance maior, justamente porque não era politizado e não era criado para grupos com afinidades específicas políticas. A gente fez uma matéria com base na quantidade de pedidos de checagem que o Ministério da Saúde recebeu ao longo do ano passado inteiro, e a principal desinformação que vinha, que foi checada até aquele momento, era sobre a cura do câncer. Muitas pessoas consumiam muita desinformação com relação à cura do câncer. E depois, em relação a outras doenças crônicas que, enfim, são prevalentes no Brasil e que geram algum tipo de medo, né? Doenças graves e que não tem cura, ou que, enfim, mexem mesmo com o medo e com os mecanismos de recompensa das pessoas. Mas a gente chegou em 2020 e a gente viu que a gente teve uma primeira fase durante a pandemia
de proliferação de desinformação sobre saúde com relação a curas milagrosas contra o coronavírus, sobre os protocolos necessários de distanciamento social, uso de máscaras, enfim, que são temas relacionados à saúde, mas que acabaram virando temas de disputa política dentro das redes sociais, das plataformas, exatamente em função do uso por autoridades desse tipo de narrativa para capitalizar politicamente em cima dela. Então, a gente viu medidas de restrição como a de distanciamento social sendo politicamente exploradas, a sua efetividade, a sua eficácia sendo questionada com base em informações falsas. A gente viu o presidente da República e o Donald Trump e outros mandatários, possivelmente, exaltando a cloroquina e a hidroxicloroquina como se fossem remédios e medicamentos que promovessem efetivamente a cura de uma doença que até hoje não se provou ter cura, né? A gente não tem uma vacina ainda. A gente vê hoje uma crescente resistência de alguns grupos sociais com relação à vacina que ainda não está pronta, exatamente porque alguns membros do governo, algumas pessoas mais radicalizadas, e aí a gente entra numa seara muito nova também de desinformação, muito nova no sentido de estarem politicamente envolvidas. Uma coisa é um movimento de franja, um movimento lateral, como o de anti-vaxxers, que sempre existiram. São organizados há algum tempo. Mas essa pauta ter chegado e ter assumido alguma relevância e ter algum impacto social, a gente está vendo talvez isso acontecer neste momento no Brasil. Questionar a obrigatoriedade da vacina, por exemplo. Por que é efetivo vacinar todas as pessoas? Nem todas as pessoas deveriam ser vacinadas e tudo mais, que é contra todas as premissas científicas que a gente sabe e que foi ensinado ao longo de décadas. Então, enfim, quando a gente junta essas duas coisas, a gente não consegue desagregar e pensar a desinformação sobre saúde, ou a desinformação sobre ciência e meio ambiente, ou a desinformação sobre economia, ela é uma ilha. Não, tudo é político e tudo é politicamente contaminado em um ambiente de polarização, porque os próprios políticos se utilizam da desinformação em cima desses temas para capitalizar e fazer valer suas narrativas e, enfim, gerar movimentação na rede. Às vezes eles não querem ter razão sobre nada, não é uma questão eles não estão disputando a veracidade das coisas, eles não estão querendo provar que, por exemplo, vacina é ineficaz. Eles, na verdade, estão fazendo uso de retóricas que geram engajamento e que são positivas a eles e que fazem com que eles continuem em evidência no debate público, entendeu? Então, é muito difícil a gente nistificar a desinformação exatamente porque tudo que gera engajamento e que gera divisão, aparentemente, é um instrumento político hoje nas redes sociais para que certas agendas prevaleçam, para que certas movimentações aconteçam, para que esses políticos capturem a agenda e consigam fazer suas narrativas serem mais relevantes no debate público do que qualquer outra. Conectando com algo que você mencionou anteriormente sobre a maneira que algumas pessoas, certos grupos, consomem desinformação, eu estava me perguntando se existe algo do tipo uma geografia de fake news, tanto na questão de espalhamento, no sentido de o Rio, não sei, talvez o Rio de Janeiro consuma e produza mais fake news sobre Brasília, ou se existe talvez uma preferência por produzir fake news com conteúdo internacional, que eu imagino que seria mais difícil de checar num país onde a maioria da população não fala outra língua. Existe esse tipo de diferenciação? Olha, é difícil precisar uma geografia mais ou menos confiável da desinformação, uma vez que é extremamente difícil, e na verdade o grande motivo para o combate à desinformação ser difícil é que a estrutura das plataformas, elas
as plataformas são empresas privadas, certo? São empresas gigantes, com poder político gigantesco nos Estados Unidos e no mundo. Elas têm poder de barganha muito grande. E tem legislações que são corretas em si, mas que essencialmente protegem os dados das pessoas. Então, os produtores de desinformação se aproveitam dessas brechas sobre a utilização de perfis falsos ou o sigilo da origem dos seus dados e da origem de impulsionamentos artificiais, quem paga determinadas campanhas difamatórias, mentirosas nas redes sociais, enfim, existem uma série de elementos que são inerentes às redes. A gente pode falar sobre a gente poderia falar muito tempo sobre cada particularidade de cada rede social que faz com que seja vantajoso para desinformadores atuarem nela. Toda rede social tem suas particularidades e precisar de onde que sai determinada informação, qualquer tipo de informação, e desinformação também, é muito difícil. Então, assim, é muito difícil de você geolocalizar a origem de certas coisas. Mas no caso brasileiro, por exemplo, a gente sabe que tem muita da estratégia de desinformação que foi empregada, que é empregada hoje no Brasil sobre as pautas que mais engajam, os assuntos que são tratados mais em campanhas de desinformação, eles são assuntos muito ligados a valores, crenças, religião e outros parâmetros que geram debates mais acalorados nas redes. Então, a gente vai ter ataques a minorias, algo que é muito, muito comum, muito prevalente, ataques a comunidades LGBT, a outras minorias como indígenas, negros. A gente consegue ver também bastante críticas ao feminismo e às feministas e a pautas que são caras a esses grupos, como a defesa do aborto. E, no limite, até, enfim, questões relacionadas a Maria da Penha, enfim, estupro e outros tipos de leis que foram criadas nas últimas décadas, que asseguraram mais direitos às mulheres. Isso é desinformação clássica. E isso, na verdade, se você vai ver a pauta desinformativa dos outros países, nos Estados Unidos, na Europa, isso são pautas que são muito caras a movimentos de direita. E então, onde a direita tem alguma relevância maior, são pautas são países onde você também consegue ver mais pautas semelhantes que vão mais ou menos na mesma linha. A adequação é maior com relação ao contexto regional. Por exemplo, de um ano para cá, um ano e meio para cá, talvez até um pouco mais, desde 2018, vamos dizer assim, o movimento QAnon nos Estados Unidos, não sei se eu preciso explicar, mas o movimento QAnon é um movimento radical, que acredita que existe uma conspiração internacional impregnada no deep state americano, em que as principais influências, as principais autoridades americanas e do mundo fazem parte de uma seita secreta que explora crianças, que promove tráfico internacional de crianças com fins de pedofilia e que, no limite, é satanista e, enfim, uma série de delírios e que casa com a desinformação da moda. A moda agora é associar essa gama de desinformações todas juntas com o movimento anti-vacina, porque, afinal de contas, a vacina contra o coronavírus viria a ser um desenvolvimento do Bill Gates, que seria um desses poderosos, que teria interesses em inocular chips através da vacina nas pessoas e monitorá-las de modo que ele fique mais poderoso e consiga, enfim, reinar sobre os demais. Enfim, a finalidade não é muito clara e, dependendo do grupo com quem você fala, os principais atores têm, enfim, poderes diferentes. E nos Estados Unidos eles encontraram um engajamento muito grande, eles são um movimento que hoje é muito vinculado com a campanha mais radical do Trump durante as eleições, mas é que aqui no Brasil também já encontrou algum terreno para se proliferar dentro do nosso contexto. Então, o que a gente já viu circular no Brasil, por exemplo, com relação a QAnon, faz coisa de um mês, foi uma associação entre aquele criminoso, digamos assim, vamos pôr dessa forma, o João de Deus,
que, né, tinha um culto próprio e que foi indiciado por exploração sexual, enfim, assédio sexual, uma série de condutas criminosas nessa esfera, e que ele atendia ministros do STF, estava associado a ministros do STF em uma rede de pedofilia. Então, enfim, eram várias versões da mesma desinformação, né? Porque desinformação é assim, você não tem um texto, uma linha mestra. Quer dizer, você tem uma linha mestra, mas ela funciona porque ela tem pequenas variações de versões dependendo do grupo em que você está, no WhatsApp, no Facebook, enfim, e ela chega a você com diferente... É como se fosse um grande telefone sem fio, né? Você tem uma linha mestra, mas chega a você com formatos um pouco diferentes, dependendo de qual meio você recebeu e de quem você recebeu aquele boato. Então é isso, assim, é algo que surgiu nos Estados Unidos, é uma teoria da conspiração, que na verdade é um grande pacote de teorias da conspiração juntas, assim, de que um megazord de teorias da conspiração que foi criado e foi adaptado para a nossa realidade conforme a conveniência dos atores. Naquela época, os atores políticos mais radicalizados estavam efetivamente atacando ministros do Supremo. Então, esse tipo de narrativa era bastante útil para atacar ministros do Supremo e, enfim, desafiar, questionar a sua autoridade, e, enfim, a sua legitimidade e a própria instituição, o Supremo Tribunal Federal, por meio de desinformação e ataques completamente fora da realidade dos fatos, né? Você comentou anteriormente sobre uma falsa acusação de pedofilia, né, em relação ao Haddad. Eu gostaria de... Assim, existe alguma conexão com o QAnon? Assim, porque parece basicamente o mesmo mecanismo, né? Existe uma conspiração global, provavelmente paga pelos Soros, de pedófilos que querem dominar o mundo, que também devem ser judeus, assim como Soros. Enfim, existe alguma... É transnacional esse fenômeno, então? Sim, sim, é uma coisa que vem da série da extrema-direita. Desde a época do nazismo alemão já se tem essa coisa de demonizar o outro como pedófilo. O QAnon, aqui nos Estados Unidos, eles foram formados para justamente combater um esquema de pedofilia do Deep State americano, por exemplo. Esse é a maior crença deles. Eles vão arrumando as batalhas deles aqui pequenas, enfim, mas justamente com o intuito de acabar com esse esquema de pedofilia que tem em Washington, D.C., a ponto de explorarem a questão do Pizzagate, onde que eles criaram essa ideia maluca de que no basement de uma pizzaria tinha-se crianças acorrentadas que eram abusadas por pedófilos em si. Chegou uma pessoa lá da Carolina do Norte, né, viajou por 2 estados, com uma R-15 para matar as pessoas e libertar as crianças. Chegando lá, lógico que não tinha nada, a pizzaria nem basement tinha, e foi um escândalo. Só que o que aconteceu foi o seguinte, foi um escândalo, só que ao invés das pessoas se atinarem e não ter algum tipo de repulsa, pelo contrário, o movimento aumentou. E está aumentando. Então, enfim, essa mentalidade da pedofilia. E no Brasil, isso vem desde a época da candidatura do Bolsonaro, que vem com essa questão do kit gay, porque dentro da extrema-direita, eles tentam enquadrar os homossexuais como um fruto de uma pedofilia e que uma vez as crianças abusadas, elas viram gays e elas perpetualizam a pedofilia, ou seja, se eu sou gay é porque eu fui abusado, então eu vou crescer para ser um adulto gay e vou
projetar esse comportamento de pedofilia em outras crianças e manter esse comportamento assim. Esse é o entendimento deles. Então, quando o Bolsonaro ele demoniza o kit gay e a mamadeira de piroca, é justamente para falar que existe um esquema no Brasil de tornar as crianças gays, né, para aumentar a prática da pedofilia. É mais ou menos assim. A Damares, por exemplo, ela está o tempo todo com coisas bem parecidas, com um discurso bem parecido com o QAnon, né? Ela volta e meia fala, né, salvem as crianças, que é um slogan do QAnon, né? Então não é coincidência. E eles pegam pedofilia porque realmente é uma coisa que não tem como você, né, defender. Pedofilia é uma coisa abjeta, totalmente não tem realmente conversa, né? Não tem pedofilia, é um crime tão bárbaro, né, que você não consegue entender como o ser humano pode fazer isso. Então, para eles, é um enquadramento perfeito, porque desumaniza e não tem defesa. Só que eles criam uma confusão conceitual, novamente, porque pedofilia é uma CID, né, uma doença psiquiátrica. E hoje, a grande maioria dos crimes contra a criança é estupro. São adultos que estupram crianças, mas adultos que também mantêm relação com adultos. Para resumir, uma plataforma que eles usam bastante, sem entender, mas é o que eles usam, porque tem uma comoção popular, tem uma história já de sucesso, né, de querer colocar os outros como um pedófilo. Mas é assim. Patrícia, muito obrigado por aceitar o convite, por arranjar um tempo, né? Sei com eleições americanas, brasileiras chegando, né? A agenda deve estar muito lotada. Muito obrigado mesmo. Minha primeira pergunta para você seria: me parece, primeiramente, que todos esses tecnopopulistas, né, adoram notícias de cunho internacional. No Brasil, eu acho que isso é particularmente mais grave, porque é um país onde a maioria das pessoas, a grande maioria, não fala outra língua. Então, se o Bolsonaro, por exemplo, vai para a TV e diz que Israel, nos Estados Unidos, todo mundo pode, não sei, carregar uma arma e tomar a cloroquina como se fosse milkshake, assim, as pessoas não vão ter assim, capacidade linguística para checar se aquela notícia é verdade ou não, né? Você nota essa preferência por tópicos internacionais ou isso varia de acordo com a temática? Eu acho que o governo, vou falar do ponto de vista do governo Bolsonaro, eles usam essas notícias internacionais, principalmente dos Estados Unidos, meio que para endossar políticas brasileiras, para dizer, olha, os Estados Unidos estão fazendo. E, de fato, nos fóruns multilaterais, no cenário global, os Estados Unidos funcionam como um endorsement das políticas brasileiras sempre, né? Você tem o ministro Ernesto Araújo, me deu um branco. O ministro Ernesto Araújo falou recentemente que ele tinha orgulho de ser um pária, porque era o Brasil e os Estados Unidos que eram párias, porque lutavam pela liberdade. E, na realidade, é muito mais fácil você ser um pária internacional se você tem o apoio do país que é a maior potência mundial, os Estados Unidos, né? Então, acho que nesse sentido eles usam notícias internacionais e sempre dessa aliança aí que eles chamam de Aliança Ocidental Cristã Branca, que já começa bem ridículo, porque os Estados Unidos o Brasil fazer parte disso é absolutamente ridículo, porque a gente não é isso. E então você usa esses exemplos, Hungria, Polônia, Estados Unidos, para legitimar políticas. Ok. Tocando nesse assunto, né, eu morei por um tempo na Hungria, por ocasião do meu mestrado, e eu cheguei lá em 2016, né? Foi logo após a crise migratória, a repórter já tinha dado uma banda no imigrante que corria ali na beira da praia, e eu senti o efeito das fake news do governo, assim, num sentido de grupo, né? Eu era parte de um grupo maior, que era o grupo dos imigrantes. Que de cara eu poderia chamar de xenofobia, né? Mas como a indicação deles de que eu não era de lá vinha pela cor da minha pele, eu chamo de racismo também. Quando eu vi a eleição no Brasil, eu pensei, nossa, é um Ctrl-C, Ctrl-V total, né? Enquanto eu vi as pessoas conferindo aquilo ao Trump, né? Mas no seu livro você data um pouco mais para trás, né? Você fala das eleições da Índia.
você conseguiria um pouco descrever o que você conseguiu observar nas eleições da Índia de desinformação e quais são as similaridades que você enxerga entre esses movimentos de Índia, de talvez a Turquia do Erdogan, a Hungria do Orbán, o Brasil de Bolsonaro? Então, por acaso, eu tive na Hungria fazendo reportagens em 2017, porque a gente fez um especial sobre fronteiras do mundo, né? Então, eram muros. Então, a gente fez uma matéria naquele muro entre a Sérvia, que na verdade é uma cerca, né? A Sérvia e a Hungria, e eu até entrevistei o porta-voz do Orbán, que eu agora me fugiu o nome, mas é um cara bem famoso que está com ele até hoje, né? E me lembro muito de ficar muito chocada com os cartazes contra os Soros, né? Que o Soros estava trazendo os muçulmanos. Eu acho que você tem um elemento comum nesses governos, que é um elemento dos populistas em geral, né? Não é uma coisa de agora, que é você sempre ter um inimigo comum. Então, na Hungria, no caso, eram os muçulmanos, né? Eram os estrangeiros, ou eram qualquer pessoa que não fosse de pele branca, né? Que ameaçava os empregos, né? E aí você também canalizava esse ódio para a União Europeia, que estava, por exemplo, pedindo que houvesse cotas para dividir, né, essa solidariedade, essa tarefa de receber os refugiados. Nos Estados Unidos, você tinha muito isso também com muçulmanos, mas também com hispânicos, né, com indocumentados que estariam roubando os empregos. No Brasil, você tinha muito com o petista, o comunista, né? Essa coisa de que o Foro de São Paulo, os esquerdistas, né, que vão aqui destruir a nossa visão de família, o nosso modo de vida. Na Índia, o inimigo é o muçulmano, você tem uma maioria hindu, você tem um governo agora que é fundamentalista hindu. E tudo isso, para você passar mensagem populista, né, e você galvanizar populações em contra, né, os inimigos comuns, as redes sociais são geniais, porque você consegue, inclusive, direcionar as mensagens, né, de forma a radicalizar populações. E isso foi feito muito na Índia, né? O Narendra Modi foi um político que se deu conta muito cedo disso, né? Já na eleição de 2014, um pouco antes, o partido dele, o BJP, já iam investindo muito nas redes sociais, na comunicação direta com os apoiadores, né, sem o filtro da imprensa, nos grupos de WhatsApp, e aí isso foi se espalhando. Você teve, na eleição de 2016, você teve o Brexit antes, né, que usaram muito, por exemplo, o Twitter e o Facebook para espalhar notícia falsa sobre, por exemplo, o sistema de saúde inglês e como pagava muito mais dinheiro para a União Europeia do que para o sistema de saúde inglês, né, e a coisa dos imigrantes também. Nos Estados Unidos, depois, foi muito o Facebook, tinha interferência dos russos, tinha robôs também ligados aos russos. No Brasil, em 2018, obviamente, o WhatsApp foi o veículo preferencial, porque o Brasil é o segundo maior país em usuários de WhatsApp. A Índia, de novo, a gente teve, que eu também fui cobrir a eleição. Então, assim, os instrumentos, na verdade, você tem o populismo que sempre existiu, só que você tem instrumentos digitais que tornam esse populismo ou a transmissão da mensagem populista muito mais eficiente. E isso é compartilhado por todos esses países, né? A Hungria, eu não sei exatamente se tem um componente tão grande do uso de redes sociais, acho que também tem, mas lá teve um papel muito importante você enfraquecer a mídia e vender para aliados do Orbán, né? Então você acabou com uma quantidade, assim, 2% da mídia hoje na Hungria é independente, né? O resto é tudo alinhado ao Orbán. Na Polônia você teve muito uma politização da mídia estatal, né, que deveria ser uma BBC, uma PBS, mas acabou se tornando uma coisa politizada contra inimigos, contra a União Europeia, contra a população LGBT. Então eu acho que é isso. O centro é o mesmo, né? Assim, a essência é a mesma, né? Um populismo com armas digitais, só que tem características específicas de cada país. Me parece que quando essa máquina do ódio está girando, há uma preferência, há um foco no gênero feminino. Existe uma preferência em atacar ou em produzir coisas sobre mulheres. É só uma percepção ou isso é um fato? Existe mesmo essa preferência?
É um fato, é uma realidade. A gente sabe que, de qualquer jeito, as redes sociais, quando você tem esses movimentos de trolling e de assédio online, populações, grupos minoritários são sempre os maiores alvos, né? Então, população LGBT, população negra, mulheres negras. E no Brasil, na Índia também, tem um aspecto misógino muito forte. Você vê o tipo de ataque que tem contra políticas mulheres e jornalistas mulheres, raramente é sobre o trabalho delas, né? Se elas falassem assim, olha, sua matéria é uma porcaria, essa é uma crítica, aliás, muito bem-vinda. A gente tem que receber críticas e tem que corrigir os erros, mas o tipo de crítica que fazem é ou falar que a mulher é gorda, feia, velha, ou que ela oferece sexo, ou que o marido dela alguma coisa, ou o pai dela alguma coisa. Então, assim, nunca é sobre o trabalho, né? É sempre uma coisa misógina, e é uma coisa muito característica, assim, no Brasil e na Índia é muito pior com mulher. Uma curiosidade, né? De novo, né? Falando um pouco do mundo acadêmico também, nós precisamos toda hora correr atrás de financiamentos, publicar ou perecer. Então, de vez em quando há momentos na história, como foi o 11 de setembro, né? Nós temos um boom de pesquisa sobre 11 de setembro. Pessoas que não estavam necessariamente conectadas àquele tópico vão tratar sobre 11 de setembro. Agora, com a questão do coronavírus, nós já podemos antecipar que como vai ser essa nova onda, né, de artigos que não necessariamente tem a ver com aquilo, mas vão ter que trazer coronavírus, né? Você já vem pesquisando esse fenômeno da desinformação já tem pelo menos quatro anos, né? Uhum. Eu queria saber um pouco assim, que conselhos você daria para pesquisadores que estão pensando em se aventurar? Quer dizer, há aqueles que estão pensando em se aventurar por qualquer motivo que seja, mas há outros também que, assim, o fenômeno da desinformação é crucial para a pesquisa deles. Você teria algum conselho, né? Porque quem acompanha o seu trabalho sabe que você foi até alvo, né, de algumas ameaças devido à sua pesquisa. Que tipo de conselho você daria? Eu acho que a questão da desinformação vai ficar entre nós por um bom tempo mesmo, então, para quem está começando, não se sinta intimidado pelo que já foi feito. Um bom sinal disso é como que as plataformas não têm a menor ideia de como lidar com esse problema. Tanto é que, de 2016 até hoje, pouca coisa foi feita para mitigar, né, a desinformação. E isso vai aumentar, porque já viram que as redes sociais são plataformas ideais para promover campanhas, seja campanhas de informação ou de desinformação. Então, não se intimide por aí. É lógico que, em questão de pesquisas que vão te colocar em situações críticas, por exemplo, no meu, é lógico que é preciso você identificar se você tem, né, o apoio jurídico, o apoio social e o apoio psicológico, principalmente. Eu tenho alunos de doutorados aqui que, se eles quiserem trabalhar comigo dentro dessa problemática, eles têm que visitar o terapeuta uma vez por semana, né? É a condição de se trabalhar comigo. Saúde mental, nesse momento, é crucial, ainda, né, ainda mais em momentos agora com uma pandemia, é mais do que necessário. E é lógico que o tipo da minha investigação, eu tenho que tomar muito cuidado, porque é muito fácil eu me sentir seduzido pela parte investigativa que dá mais imprensa. O meu objetivo principal é a questão mais teórica e trazer conhecimento dentro desse fenômeno que está acontecendo, né? Então, um dos achados é essa questão da infraestrutura humana e como que essa infraestrutura humana trabalha como se fosse um algoritmo em plataformas onde não se tem algoritmo, né? Como que a força humana ela supre essa falta de algoritmo, né, computacional. Eu acho que o meio acadêmico, a gente precisa saber comunicar melhor com a imprensa. A imprensa está mais aberta em se comunicar com os pesquisadores, que eu acho isso fantástico. Cada vez mais procura-se especialistas nos assuntos para trazer, não é nem opinião, é trazer os achados da pesquisa, os conhecimentos, né, para enriquecer a matéria. Mas, assim,
eu continuo recomendando fazer esse tipo de pesquisa. O problema hoje, por exemplo, eu estudo o WhatsApp, mas qual é a próxima plataforma que vai substituir, né, o WhatsApp ou o Facebook? O problema da desinformação acontecia desde a época de Orkut, sabe? E na época ninguém estudou direito. E eu tentei até entrar em contato com o Google para ver se eu tinha acesso, se eu pudesse ter acesso os arquivos do Orkut, eles não permitiram. Porque tem muita coisa lá, a desinformação, né? A milícia virtual, na verdade, começou no Orkut. Então não se tem mais esse dado, se perdeu. Então é o seguinte, o fenômeno continua, a plataforma vai mudar como sempre mudou. Então, as perguntas de pesquisa vão mudar, a problemática vai continuar, a extrema-direita vai estar sempre aí, infelizmente, não vai mudar. Então, sempre ter um espaço para novos conhecimentos, para novas abordagens. Eu poderia muito bem parar no meu achado da infraestrutura humana, já era suficiente para escrever artigo. Foi uma decisão minha, como cidadão brasileiro, de ir para cima disso e para expor essa desonestidade toda. Então, assim, entendo que às vezes as pessoas veem o meu caso e se assustam, mas também é importante falar que foi uma opção minha de querer expor isso. Então, é possível fazer muita pesquisa na questão da desinformação sem ter que se expor da forma que eu me expus. Às vezes fica uma parte da opção. Mas hoje em dia, todo trabalho, infelizmente, que lida com questões de justiça social vai virar alvo, né, do pessoal da extrema-direita. Então, se você está lidando com questões, né, dos negros online, do Black Lives Matter, políticas, né, pró-aborto, esse pessoal vai vir atrás de você. É difícil mensurar o grau, né? Mas se você optar por isso, sempre converse com o seu orientador, com o pessoal do departamento, da universidade, deixa todo mundo a par do que está acontecendo para eles te darem um certo apoio, que é preciso. Interessante é que eu olho para a academia e às vezes a gente sente, quer dizer, particularmente eu sinto um preciosismo com definições, mas aí quando você olha o debate público e olha para as pessoas chamando qualquer ato de terrorismo, eu fico, não, assim, não se encaixa, não é assim. E acho que é um pouco da mesma coisa, né? As pessoas simplesmente lançam termos sem o preciosismo que os acadêmicos precisam, até pelos laços da academia, né? E nisso o debate se perde. E outra coisa que você comentou é que, por exemplo, a capacidade de debate, né, pelo que eu entendi, ela vai diminuindo de todos os lados, né? E é por isso que a desinformação, ela ajuda tanto esse tipo de discurso da extrema-direita. Porque você consegue colocar no meme, isso, que gay é pedófilo. Como é que você coloca no meme e explica que não é nada disso, sabe? Que isso é uma confusão conceitual. Que não tem como se colocar num meme impactante, tá? Sabe? Da forma que a desinformação é desenvolvida. Então, por isso que a extrema-direita consegue dominar a desinformação e as fake news, porque elas conseguem, a extrema-direita, ela simplifica né, questões complexas e da mesma forma que a mídia da desinformação faz. Você tira toda a complexidade de um assunto social, cultural, uma coisa determinista para justamente satisfazer uma agenda política, uma agenda social sua. Então, é muito mais fácil você ter desinformação ou ter um tipo de informação que prevaleça o campo da extrema-direita do que o campo progressista, que está o tempo todo se desconstruindo, se problematizando. O progressista, né, convida para o debate, e a extrema-direita ela é assertiva, ela fala que é aquilo e pronto, não tem outro debate. Qual seria o papel das plataformas? Como elas podem agir, talvez para complicar mais? Eu consigo ver diferentes áreas que deveriam estar atuando em prol da contenção da desinformação. Vejo acadêmicos
esse é um mini esforço, né, digamos assim, o jornalismo na linha de frente, vejo também as plataformas, por que não? E também agências de checagem, talvez. E um outro braço seria a lei, né? Mas, assim, qual seria o papel das plataformas, né, que você enfatizou? E, assim, como talvez as plataformas, ou quem deve liderar esse processo de contenção e combate à desinformação? Eu acho que, como você disse, tem que ser um esforço de vários atores, tá? Então, você, obviamente, tem o jornalismo ali trabalhando na produção de informações factuais, checadas, né? E tentar difundir esse tipo de informação correta. As agências de checagem, checando as informações e tentando sair da bolha dos checadores, né? Chegar à população comum para que enxerguem as checagens, para que recebam as checagens. Você tem as plataformas, elas começam a fazer alguma coisa porque elas estão sob muita pressão da sociedade civil. Você teve alguns movimentos, você tem, por exemplo, o Stop Hate for Profit, que foi um boicote de um mês de grandes anunciantes ao Facebook, pelo Facebook não fazer o suficiente em relação à linguagem de ódio, né? O próprio Facebook agora está sinalizando, né? Eles vêm, o Facebook e o Twitter vêm derrubando posts ou tweets que comprometem ou ameaçam a integridade das eleições, ou que são uma ameaça à saúde pública, ao fazer propaganda de medicamentos não comprovados. Mas, na realidade, eu acho que a discussão que a gente tem hoje realmente é sobre a responsabilização das plataformas. Hoje em dia, no modelo que a gente usa no mundo, que é o modelo da seção 230 do Ato da Decência nas Comunicações nos Estados Unidos, que no qual se modelou o Marco Civil da Internet, as plataformas não são responsáveis pelo conteúdo postado por terceiros, né? Porque senão, se elas tivessem liability por tudo postado pelos terceiros, hoje em dia você tem um oligopólio, são empresas gigantescas e que elas não são responsáveis por nada que é publicado na plataforma. Então, elas não têm um incentivo real em coibir a disseminação de notícias falsas. Por quê? Notícias falsas, normalmente, elas despertam emoções fortes, ou é raiva, ou é uma alegria incrível de comprovar suas crenças, né? Isso gera engajamento, gera curtidas, gera compartilhamentos. Isso, por sua vez, aumenta o tráfego, isso aumenta o número de dados das pessoas que elas vendem para os anunciantes. Então, ela não tem um incentivo econômico para coibir a desinformação, porque a desinformação gera engajamento. Enquanto não for mudada essa legislação, que houver algum tipo de responsabilização, eu não acho que elas naturalmente vão mudar o modelo de negócio, né, para acabar com desinformação. Então, acho que essa é uma discussão importante. Nós estamos num ambiente político, né, muito conturbado, e nós estamos com a eleição, como eu já mencionei, se aproximando tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Me parece que a imprensa hoje necessita de mais recursos. Recursos, eu digo, tempo, e também recursos no sentido de pessoas. Ao mesmo tempo que a imprensa parece um pouco desacreditada pela maior parte do público, né? Qual é o papel da imprensa em 2020? Como ela vai sobreviver, ainda com a questão da pandemia, né? Enfim, qual é o papel da imprensa hoje? Eu acho que a imprensa, a gente ainda não descobriu como cobrir esses populistas digitais, né? Que a gente chama. Que são líderes populistas que lidam de forma muito eficiente com as redes sociais e acabam manipulando o ciclo de notícias, né? A gente fica muito a reboque deles, só reverberando e amplificando mensagens que eles passam ali pelas redes sociais. Então, esse é um desafio grande para a imprensa, né? Como cobrir essas pessoas? A gente não pode simplesmente se dar ao luxo de não repercutir ou não noticiar uma declaração no Twitter de um presidente Donald Trump, presidente Jair Bolsonaro, porque eles governam pelas redes sociais, mas ao mesmo tempo, do jeito que a gente vem fazendo, a gente simplesmente dá mais tração a declarações que muitas vezes são mentirosas, né? Então, esse é um dos principais desafios da imprensa hoje em dia, né? Eu acho que isso passa pela necessidade de a gente contextualizar, a gente tem que noticiar, mas a gente tem que contextualizar no título, não adianta contextualizar na reportagem, que ninguém vai ler, sabe? As pessoas, você tem que botar ali de cara, né? E chamar mentira de mentira, né? A gente tem esses pruridos, né? De chamar mentira de mentira.
obviamente que muitos anos de líderes chamando a imprensa de fake news, de inimigo do povo, isso acaba sendo absorvido por parte da população e você tem sim uma desconfiança muito grande em relação à imprensa tradicional. Ao mesmo tempo, eu acho que a Covid-19 mostrou, e pelo menos as pesquisas mostram isso, que houve uma revalorização da imprensa, né? Porque é só a imprensa profissional que vai ter gente indo, por exemplo, dentro de hospitais, para ver como é que está o atendimento numa UTI. Gente que vai examinar ali o orçamento do governo para ver como é que estão sendo distribuídas as verbas, né? Então, esse tipo de trabalho só é feito pelo jornalismo profissional, não é blog partidário, não é rede social. Então, ao mesmo tempo em que é um momento muito difícil para a imprensa, porque a imprensa está muito sob ataque desses líderes, tem uma situação financeira complicada, né? Como todos os outros setores, mas a imprensa já vinha com um problema de modelo de negócios, e com a Covid-19 tem uma queda ainda mais acentuada de receita de publicidade, mas é um momento em que se prova muito necessário o papel do jornalismo profissional. Então eu vejo uma oportunidade que a gente deveria aproveitar. Sobre vieses dos jornais, né? Eu noto que tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, parece que a posição política dos jornais é muito mais clara. Você ser uma pessoa que tende a mais à esquerda, talvez você tenda mais a ler o The Guardian. Mas se você tende mais à direita, talvez você tenda mais a ler o The Telegraph. No Brasil, não me parece que esse viés ou que esse posicionamento político é tão claro. E aí sempre eu me pergunto se essa ausência de transparência no lado, digamos assim, não afeta a credibilidade do veículo de informação perante ao leitor. O que você acha sobre isso? Então, nos Estados Unidos, eu não sei como é que é no Reino Unido, mas nos Estados Unidos você tem o hábito de jornais de fazerem endorsements a candidatos, eles declaram apoio, né? Então, não sei se também é o mesmo no Guardian, no Reino Unido, que eles falam, olha, nós apoiamos candidato tal nessa eleição. Só que isso sempre é na seção editorial do jornal, né? Tem que ter sempre uma Chinese Wall entre a redação, onde se fazem reportagens, né, notícia, e o editorial, que é a opinião do jornal, né, a opinião ali dos editorialistas. Então, sim, eu acho que talvez fosse mais transparente se os jornais brasileiros, em seus editoriais, fizessem claramente um apoio a um candidato X ou Y. Mas isso não significa que o resto da redação vá levar isso em conta na hora de fazer sua cobertura. Ele não deve levar isso em conta. A cobertura não é orientada por uma orientação ideológica. É óbvio que parcialidade completa é uma utopia, né? Você vai dizer qualquer coisa assim, o fato de você dar um título usando uma palavra X e não Y, você dá mais destaque para a matéria, tudo isso implica uma editorialização, né? Algum tipo de hierarquização das notícias que tem a ver com a sua visão, a visão do editor. Mesmo assim, a gente parte do pressuposto de que as reportagens, elas vão ouvir igualmente os dois lados, né? Se isso é bem sucedido, nem sempre é, mas você parte disso, né? Você vai lá e ouve todo mundo, checa informação. Então é reportagem, não é o editorial, não é esse pedaço do jornal da opinião. Eu acho que a gente chega na questão do usuário, né? Porque eu lembro do boicote que algumas empresas, algumas marcas fizeram ao Facebook, mas eu lembro de ler alguns argumentos no sentido de as marcas terão de estar onde os usuários estão. Então, porque assim, em algum momento elas vão ter que retornar, porque elas precisam aparecer onde o maior número de usuários está. Então, assim, o boicote em si, qual a efetividade de um boicote dessas marcas se os usuários permanecem usando aquela plataforma? O boicote foi uma coisa mais simbólica, foi organizado pela Liga Antidifamação. E, obviamente, assim, a maior parte dos anúncios do Facebook vem de pequenos anunciantes. Então, se você tem enormes anunciantes, tipo Unilever, Coca-Cola, pausando os anúncios, isso não tem um efeito gigante na receita, no faturamento do Facebook, né? E, fatalmente, eles terão que voltar porque as pessoas usam o Facebook, né? O Facebook tem ali um monopólio virtual nesse tipo de rede social. Mas era mais uma sinalização, né? E era mais um objetivo de você ter um efeito de relações públicas, né? Com todo esse boicote, você pode não ter um efeito imediato econômico, mas você vai formando a opinião pública
a ponto de você, hoje nos Estados Unidos, ter uma discussão, tem até audiências no Senado essa semana, a discussão de acabar com essa seção 230, que dá imunidade às plataformas, ou quebrar os monopólios, né? Então, todas elas funcionam muito mais como relações públicas, como mudar a opinião pública em relação às plataformas. Dado que provavelmente nós teremos outras plataformas, né, que vai, como você disse, né, o movimento vai continuar aí, a desinformação vai continuar aí, mas as plataformas vão mudando, né? Assim como agora nós temos mais pessoas usando o Instagram, e etc. Dito isso, iniciativas como, por exemplo, o Sleeping Giants, elas são efetivas, assim, ou elas têm um prazo de validade que termina junto com essa migração do público em massa para uma outra plataforma? Eu acho que é extremamente válido, porque eles fazem uma metodologia que é o follow the money, né? Siga o dinheiro. O follow the money, independente da plataforma, do canal, é o dinheiro. O dinheiro surge de algum lugar. Então, eles vão sempre seguindo esse dinheiro, seja por exemplo, o AdSense do Google, né? Que é a forma de fazer anúncios e que eles recebem dinheiro. Ao expor isso, né, as empresas não querem mais fazer parte do Google AdSense para aparecer nessas páginas. Então, eles sempre estão atentos aí a diferentes formas de financiamento. Outra forma, por exemplo, eles têm ido muito em cima do Olavo de Carvalho, que recebe pagamento pelo PagSeguro do UOL, né? E eles mostram que o Olavo prega dentro desse curso é uma violação do próprio termos e serviços do PagSeguro. E ao mostrar essa inconsistência, né, o Olavo perde um canal de transação, né, financeira para ele. Eu acho que o PagSeguro continua ainda, mas o PayPal cancelou o Olavo por realmente violar os próprios termos de serviço. E isso que é interessante. As pessoas estão o tempo todo violando esses termos de serviço, e esses termos de serviço só são aplicados quando tem um public shaming, né? Ou quando como é da vontade da plataforma. Por exemplo, quando o Twitter rotulou o tweet do Trump como enganoso, porque foi uma violação do termo de serviço, o pessoal ficou falando, tá, beleza, mas ele já tweetou coisa muito pior, e por que não foi rotulado antes? Então não tem essa transparência também, sabe? Então, ao criar uma certa consciência, né, os Sleeping Giants, ao criar uma certa consciência sobre os termos de serviço, também coloca pressão nas plataformas para executar essas normas de serviço. Então, eu acho que é uma excelente solução, e que é uma solução dinâmica, né? Eles vão mudando de acordo da onde que vem a fonte de renda. Muito obrigado mesmo, primeiro pelo seu tempo, né, e por todas as respostas. Foi um prazer te receber nesse cenário virtual, né? E, enfim, muito obrigado. Obrigado a você, João Rafael. Voltando novamente à questão do usuário. Falta educação midiática no Brasil na questão do consumo de notícias e, assim, como convencer uma pessoa que recebe notícias, entre aspas, de graça no WhatsApp, que ela deve pagar pela assinatura de um jornal às vezes? Assim, como que a população pode ser uma aliada no combate à desinformação? Eu acho que sim, é preciso a gente ter educação midiática, porque, por exemplo, as pessoas não sabem diferenciar o que é uma notícia e o que é um artigo de opinião, né? O que é fato e o que é opinião. Essa é uma coisa básica. Então, as pessoas repassam, às vezes, coisas que são opiniões do autor. E não necessariamente, não estou nem entrando em notícia falsa, né? Aí você tem, obviamente, a necessidade de ensinar as pessoas que é preciso checar a informação antes de passar para frente. Só que isso tem vários obstáculos. Porque, por exemplo, você recebe a notícia pelo WhatsApp de graça. Muitas vezes as operadoras têm um negócio que chama Zero Rating, que você não paga, não come do seu pacote de dados acesso ao WhatsApp ou ao Facebook. Você não vai sair do WhatsApp, onde é de graça, para entrar no Google para achar a informação correta pagando e comendo do seu pacote de dados. Tanto que o WhatsApp agora lançou uma coisa em versão beta, que é ali
uma checagem dentro do WhatsApp. Ainda não está funcionando direito, mas é um caminho. Eu acho que sim, que tem essa necessidade, né, de educar as pessoas sobre o que é opinião, o que é notícia, e sobre vá ver qual é a fonte dessa informação. Mas tem um outro lado que é mais complicado, que tem gente que não é por falta de escolaridade ou educação midiática. As pessoas, às vezes, confrontadas com a checagem, elas continuam repassando, porque simplesmente aquilo corrobora as suas crenças. Isso vai no viés de confirmação. Então, eu não sei se seria uma coisa que resolveria o problema. Patrícia, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Eu que te agradeço, João. Nossa, eu fico imaginando que deve ser desanimador no sentido de combater, por exemplo, você não somente combate a desinformação, mas uma visão de mundo, né? Porque se um terreiro de Umbanda queima e sai numa notícia falsa, né, uma desinformação, que aquele terreiro de Umbanda queima pela vontade de Deus, a pessoa que já demoniza tais religiões, da religião, ela vai acreditar que o terreiro de Umbanda queimou por causa da vontade de Deus. Então não adianta você dizer para essa pessoa que, olha, não foi isso, porque não é algo palpável, né? O terreiro de Umbanda queimou, esse é o fato. Agora, o porquê, a pessoa ela vai acreditar no que ela quiser, basicamente, né? Por isso que é muito difícil a checagem, de fato, chegar a grupos muito fechados e a comunidades muito fechadas, né? Se você tem uma comunidade religiosa extremista, extremamente conservadora, extremamente fechada e uniforme na sua forma de pensar, é muito mais difícil a checagem chegar a essas pessoas. E, na verdade, talvez, infelizmente, não seja a função da checagem fazer isso. Não seja a função da checagem chegar a essas pessoas. O que eu costumo dizer é que, enfim, liberdade religiosa todas as pessoas têm. Liberdade de crença as pessoas têm. Elas podem acreditar naquilo que elas quiserem. O que a gente não pode é que as instituições elas premiem ou que elas não cerceiem, ou que elas não punam, não regulem, ou não controlem, ou não sustentem que o discurso mentiroso, o discurso extremista, seja utilizado para política pública. Nesse caso bem específico, esse tipo de narrativa ela cresce porque não existe um contraditório factualmente coerente. Você não vê instituições agindo para que esse tipo de crime, por exemplo, que é um crime religioso, de ódio, aconteça. E isso enfim, isso não é só um problema da checagem de fatos, isso não é só um problema do jornalismo, isso é um problema das instituições funcionarem para que não permitam que esse tipo de ação aconteça. E isso acontece também não é só porque existe desinformação, é porque, enfim, as pessoas estão fragilizadas e o governo ou instituições que sempre foram muito importantes para manter uma espécie de coesão social não existem mais ou não têm o mesmo poder que tinham antes. Então a gente tem que provavelmente readequar a maneira com que a gente se comunica com pessoas que estão envolvidas em grupos que promovem esses tipos de atos. Isso é mais ou menos uma discussão tão difícil. Por exemplo, a gente estava falando de QAnon. Nos Estados Unidos, QAnon já é considerado, de certa maneira, por acadêmicos e algumas instituições e alguns tribunais como uma seita, como uma religião. E isso coloca dentro de uma dimensão tanto de liberdade religiosa, ou seja, você pode professar aquilo que você quiser, porque afinal de contas é a sua religião, é aquilo que você acredita, ou seja, não há dolo se você acreditar em algo que é patentemente falso, porque simplesmente a sua fé te levou a acreditar daquela maneira, e aí, enfim, você entra num grau de subjetividade super grande, é muito difícil você analisar esse fenômeno, mas ao mesmo tempo você consegue controlar para que movimentos radicalizados, militarizados, inclusive, que são unidos por conta de religiões, né? E a gente sabe o que é isso, porque os Estados Unidos, sobretudo, viveu uma guerra ao terror, digamos assim, islâmico durante 2 décadas, você põe aí, pelo menos, em que você conhece os meandros e como que funcionam os grupos militarizados que são baseados na fé.
Então, na verdade, a coisa escalou de uma maneira assim, tão grande que não é mais um problema de desinformação, virou um problema de segurança nacional. E quando vira um problema de segurança nacional, são outras instituições que têm que agir, né? É um problema, assim, eu vejo que isso pode escalar no Brasil, eu espero que isso não aconteça, a gente não chegue nesse ponto, mas como da mesma maneira que a gente vê uma militarização super grande nos Estados Unidos acontecendo, milícias sendo, né, patrocinadas de forma muito obscura, pessoas com quem a gente conversa hoje, às vésperas das eleições americanas, acreditando que pode existir uma guerra civil, dependendo dos resultados das eleições. Eu não vejo, como o Brasil gosta de importar muita coisa dos Estados Unidos, eu realmente tenho muito medo sobre o que pode acontecer aqui nos próximos anos, se a escalada do extremismo baseado em desinformação, mas em ódio e em outros fatores também não pode deixar a gente vulnerável a esse tipo de ação. Espero que não. Vamos tentar ser otimistas, né? Já caminhando aqui para o final, eu tenho uma última pergunta para ti. Que tipo de soluções, então, assim, para combater a desinformação efetivamente? Vai ser por políticas públicas? As plataformas devem tomar liderança e regular mais? O que você, nesses 5 anos de Aos Fatos, aprendeu? O que você conseguiria dizer para a gente? Olha, por esse caminho aqui a gente consegue chegar numa solução, e não ideal talvez, mas assim, desejável. Sempre quando me perguntam sobre soluções, eu sou muito pessimista, não porque eu acho que estamos condenados à desinformação perpétua, enfim, mas é porque você precisa de uma atuação coordenada que a gente ainda não conseguiu ver no mundo. Você precisa que pelo menos as plataformas majoritárias articulem juntos soluções conjuntas de combate à desinformação. Não adianta uma plataforma X combater a desinformação, porque a desinformação ela migra para outra plataforma que tem liberdades um pouco maiores, ou que o combate à desinformação ainda é muito rasteiro e pouco presente na plataforma. Não adianta. Né? É a mesma coisa das pessoas falarem, porque o WhatsApp tem que controlar a desinformação. Tá, mas existem outros mensageiros também. Não é só o WhatsApp que existe. O problema no Brasil não é o WhatsApp só. Né? Na verdade, o WhatsApp virou um grande problema, porque não só por isso, mas também porque o Facebook começou a fazer ações de combate à desinformação na própria plataforma, ou seja, o ambiente não ficou mais tão favorável assim à proliferação de desinformação lá, como era feita durante a campanha de 2016 presidencial nos Estados Unidos. Então, assim, a desinformação ela evolui. Então, as plataformas elas precisam atuar de modo conjunto para conseguir combater. Isso é a premissa básica, mas aí eu vou entrar também na questão de porque é preciso promover a educação midiática, é preciso criar políticas públicas de acesso à informação confiável para as pessoas nos países. Isso são questões globais, é um problema global, não um problema só do Brasil. Então, você criar uma lei no Brasil, mas que ela não seja consonante a como as redes sociais funcionam no nível global, também não adianta. Então, é muito difícil, porque essas empresas são muito grandes e elas funcionam em nível global. Então, e outra coisa que eu acho que é imprescindível, e aí ainda mais difícil, é que, na verdade, o que a gente vive hoje é a consequência de um cenário maior e mais complexo, mais amplo, de polarização, que é a decadência da confiança em determinadas instituições, ou seja, hoje, a sociedade acredita menos na imprensa, por exemplo, acredita menos na ciência, acredita menos nos políticos, acredita menos na justiça. Então, essas instituições que sempre foram esteios da democracia liberal, não só no Brasil, mas a gente falando no Brasil, elas não são tidas mais como confiáveis. E isso é muito difícil você conseguir estabelecer parâmetros de qualidade, digamos assim,
para que a nossa sociedade volte a ser uma sociedade funcional, digamos assim, que esteja mais pautada nos fatos na hora de você estabelecer políticas públicas e de você ter um mínimo de coordenação de governo, de organização social, de projeto conjunto de nação, enfim. Essas autoridades, digamos assim, esses grupos que mantiveram autoridade e que são relevantes para a manutenção de uma democracia liberal precisam retomar seu status e sua confiabilidade. E isso tem fracassado ainda. Então, eu não acredito que haja uma solução efetiva e boa, se é que isso existe, enquanto essas autoridades não forem retomadas, enquanto as pessoas não virem a importância de ter uma imprensa livre, de ter uma ciência com investimentos e livre também, de ter um judiciário que atue em prol da população e não em prol de alguns dos mais influentes e mais poderosos, de não ter uma política que não esteja pautada apenas em benefício também de determinados corporativismos e determinados setores da sociedade, enfim. E isso é processo histórico, né? Isso não é algo que você consegue da noite para o dia através de forma... Você muda um algoritmo e tudo volta ao normal. Não funciona assim. Então, eu sou pessimista por causa disso, porque é muito difícil. Pode ser que a gente consiga. Enfim, daqui a 10 anos a gente pode conversar de novo e ver o que fim levou. Mas é difícil dizer qual é a solução. São várias e são diferentes. E estão inseridas em... É como se fosse uma matriosca, né? Uma depende da outra e uma está dentro da outra para a coisa funcionar. Bom, novamente, muito obrigado por aceitar esse convite, muito obrigado pelo seu tempo. Foi uma aula, né? E, enfim, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada.